Johnny Walker, a eterna promessa brasileira e agora mais conhecido como irmão do Walter Walker, já tem data para retornar ao octógono, né? Ele volta em abril contra o Dominick Reyes, que é um adversário bem conhecido aí, né, galera? E muita gente tá apostando no Johnny, né? Ah, uma luta boa, uma luta que ele pode vencer e não sei o que pode voltar, né, na corrida pelo cinturão. Mas eu acho que essa é uma bucha, né? Inclusive, acho que o Johnny perde essa luta, que o Dominick Reyes tem grandes chances de mandar ele pra lona ainda no primeiro round. Por mais que o Johnny tá vindo de uma vitória, eu acho que os dois estão vindo de uma má fase, né? O Reyes teve aquela sequência de 3 vitórias, depois as derrotas, acabou sendo nocauteado pelo Carl Zumber no primeiro round, na última luta. A galera até tava projetando uma luta dele pelo cinturão, né? Uma revanche contra o Fury, talvez, mas acabou perdendo. E o Johnny, por mais que tá vindo de uma vitória boa, né, entre aspas, pegou um chinês que tava vindo de uma boa sequência ali, pegou o chinês na China, né? Inclusive essa luta foi feita, o Johnny estava sendo usado como escada pro chinês, né? O cenário perfeito pro UFC era o chinês nocautear o Johnny rapidamente na China, na frente do público chinês, hypar a imagem do chinês, né? O público chinês assistir mais o UFC e os chineses subir no ranking aí, enfrentar um cara mais ranqueado e eventualmente acabar lutando pelo cinturão. Porém, num ano que os brasileiros não tinham vencido nenhum main event, Johnny Walker na China contra um prospecto vindo de 2 derrotas, aí, tinha acabado de ser nocauteado pelo Volkan Ozdemir, acabou vencendo o chinês. Porém, não foi uma boa vitória. Se você analisar aquela luta, o Walker começou tentando quedar o chinês e jogando o chinês para cima dele, caiu por baixo. Caiu com o chinês na montada, no começo da luta. E em pé, ele tava mal também. Tava levando umas bombas ali. Eu achava que era questão de tempo até ele ser nocauteado. Eu gosto do Johnny. Acompanho ele desde o começo dele no UFC, desde a segunda, terceira luta ali. Porém, aquela luta contra o chinês, ele tava perdendo. Acertou aquele chute ali. Pô, beleza, venceu a luta, mas não foi uma apresentação que você fala, caramba, né? Foi muito boa. E é um pouco preocupante porque o Johnny ele sempre tem uma desculpa, né? Ah, eu não virei campeão lá atrás por causa disso, porque eu não tinha um time pra me preparar, não tinha um treinador, não tinha isso, não tinha aquilo. É sempre uma desculpinha. E agora ele saiu da Irlanda, né? Porque falou que não tinha parceiros de equipe, ele era o melhor da academia, não sei o quê, e foi treinar com o técnico do Strickland lá e tudo mais. Então era pra ser uma mudança muito boa, só que a gente não viu essa melhora no octógono, né? Como eu falei pra vocês, ele começou a luta tentando quedar a lá Chimaev, mas acabou jogando o cara pra cima dele, não mostrou nenhuma melhora em pé. Então acho que não foi uma vitória boa. E se a gente analisar a carreira do Johnny, ele teve um bom começo no UFC, batendo um monte de pangaré, pegou um cara um nível um pouquinho mais acima, que é o Corey Anderson, acabou sendo nocauteado, depois perdeu pro Nikita Krylov. Aí ele venceu o Ryan Spann, uma luta muito estranha também, tipo, levou uns 2 knockdowns, quase foi nocauteado, depois acabou nocauteando o Spann com um cotovelado, na hora que o Spann tentou derrubar ele. Depois foi nocauteado pelo Jamal Hill, perdeu por pontos pro Marreta no fim de carreira ali. Marreta, se você analisar as últimas lutas do Marreta, nas últimas 10 lutas, o Walker é tipo uma das únicas vitórias que tem ali. Então, aí, acho que a segunda melhor fase dele no UFC foi as 3 derrotas que ele emplacou, as 3 vitórias, né, que ele emplacou ali. Só que se você analisar essas 3 vitórias, Ion Cutelaba, que é um dos piores meio pesados do UFC, na minha opinião, perdeu pra todo mundo já. Depois a gente tem o Paul Craig, que nem tá mais no UFC, horrível em pé. E depois a gente tem Anthony Smith, né? Pô, o Pangaré no final de carreira, no começo de carreira beleza, mas no final de carreira tava morto, tava perdendo pra qualquer um ali. E o Walker bateu ele por pontos ainda. Então não é uma sequência muito impressionante. E toda vez que o Johnny pega um cara, que eu sempre digo aqui no canal, inclusive, se você quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreve aí. Mas eu sempre digo que no UFC existem níveis, existem prateleiras, né? O Walker entrou no UFC pegando um monte de pangaré, depois ele subiu pra meiuca, né, contra o Smith e a galera, mas ele nunca quando ele chegou no topo, né, contra o Ankalaev, por exemplo, ele acabou perdendo, né, foi nocauteado, Corey Anderson na época. Então ele não, nenhum momento da carreira do Johnny, nos últimos 10 anos, né, que acho que ele tá no UFC desde o quê, 2018, acho, 17? Quase 10 anos, né, 8 anos no UFC, ele nunca conseguiu competir mesmo com o topo da categoria. Ele chegou até lá, mas sempre sucumbiu, né? Chegou com o Ankalaev, a galera achava que ele ia lutar pelo cinturão, foi nocauteado pelo Ankalaev. E agora, sei lá, ano passado, ele foi nocauteado pelo Volkan Ozdemir. E a galera fala muito, mas o Johnny, ele tem todo, ele é forte, ele é isso, ele é aquilo. O Walter fala, não, o chão do meu irmão é excelente, ele tinha que usar mais o chão. Só que, cara, ele não consegue quedar ninguém, ele não consegue colocar o chão em prática, ele finalizou o Cutelaba, só quem mais? Parece que dá um chute na cabeça, não adianta nada o cara ser excelente em tudo, né? Nossa, o cara tem um potencial gigante na academia, mas na luta não conseguir demonstrar isso. Igual o Strickland, né? O Strickland tem um wrestling muito bom. Cara, o Strickland, sei lá, quantos anos de UFC, mais de 10 anos de UFC, nunca mostrou esse wrestling. Então o que adianta ele ter um bom nível de wrestling na academia se ele não consegue aplicar isso na luta? De nada adianta. Mesma coisa do Johnny. Outro erro do Johnny também.
ele tá pesando muito acima da categoria, ele é um peso pesado, isso que ele controla, ele diz que ele come marmita ali, come as refeições tudo certinho, mesmo assim ele anda como um peso pesado no dia a dia. Se ele largasse mão da dieta ali, comesse tudo que ele quisesse, pô, poderia ser até mais pesado do que muitos pesos pesados. E ele insiste em cortar para 93, que não faz sentido algum, por quê? A 93 é uma categoria muito mais complicada do que os pesos pesados. Se você pegar o top 10 da 93, cara, tem muita gente ali que bate o Johnny facilmente. Agora, se você pegar os pesos pesados, cara, ele surfa no top 10 ali, até chegar no top 5, tranquilamente. Porque, querendo ou não, ele é um cara rápido, é um cara que tem força, é um cara que tem um físico legal, um cara explosivo. Então, se ele pegar esses gordos meiuca aí do peso pesado, cara, vai ter lutas muito mais tranquilas. E a galera fala do queixo dele, mas muito do queixo também, do problema do queixo, vem da desidratação. Porque, pô, o cara perder 20, 30 quilos aí, arrebenta o cara. Então, qualquer coisinha que ele o próprio Walter já falou isso, né? O queixo do meu irmão não é ruim, é a desidratação que é o problema. E por mais que o Dominic Reyes não esteja numa boa fase também, perdeu pra uma galera, depois ele ganhou do Dustin Jacob, que é meiuca claramente, ganhou do Anthony Smith, que não preciso falar nada, e venceu o Nikita Krylov, né, que também tá em uma fase. Cara, ele tem uma pedrada nas mãos. Aquele nocaute contra o Nikita Krylov, a gente viu que encaixou bem. Foi um dos únicos caras a chegar muito perto de bater o John Jones. Tem muita gente que acha que ele bateu o John Jones naquela luta. Então é um cara que já competiu de igual para igual no topo da categoria. John Jones é o cara ali. Então, eu acho que o Dominic Reyes, cara, ele tem 3 rounds para encontrar o queixo do Johnny, que tem esse problema de desidratação e tudo mais, e eu acho que ele vai encontrar sim, a não ser que o Johnny tenha evoluído muito desde a última luta, né, quase um ano atrás aí, depois até essa próxima luta dele. O Johnny teve uma evolução incrível, ele tá usando a estratégia, vai tentar lutar de uma maneira mais inteligente, né, porque parece que na luta dá um chute na cabeça dele. Se você assistir aquela luta contra o Volkanos Demir, eu achei que ele ia vencer aquela luta, tinha tudo pra vencer o Volkanos Demir. Ele entrou lá, ficou plantado, levando porrada, até ser nocauteado. Então, naquela luta com o Ankalaev, a primeira luta, ele tentou fingir um golpe na barriga pra soltar uma girada voadora, então umas coisas meio... parece que falta não um direcionamento, porque ele tá com um técnico bom agora, mas acho que é a cabeça dele mesmo, né? Acho que um cara não consegue pensar, não consegue aplicar tudo que ele faz nos treinos dentro do octógono, e por isso eu acho que o Reyes acaba nocauteando ele. Porque o Reyes é um cara que luta muito bem em pé, por mais que tenha perdido pro Ullberg nas últimas 3 lutas antes dessa derrota, parece que estava focado. E o Johnny, infelizmente, pô, se ele vencer o Reyes, pra onde que ele vai, né? Ele consegue competir com o Jiri da vida? Com um Khalil Rountree agora, né? Porque ele bateu o Rountree lá atrás, quando o Rountree não tinha ido pra Tailândia ainda, era outro lutador. Mas acho que se ele pegar o Khalil agora, o Khalil nocauteia ele facilmente. Dominic Reyes também não vai muito longe, né? A gente já viu isso, né? Era uma doce ilusão de, o Reyes agora voltou, é o cara que bateu o John Jones, vai lutar pelo cinturão. Acho que essa é uma luta que, tipo assim, ninguém que ganhar ali vai chegar em algum lugar. Mas eu acho que o Reyes tem mais chance de bater, e se o Johnny for nocauteado pelo Reyes, ele tem que acabar com essa ideia de, vou pegar o cinturão do 93, acordar pra vida e subir pros pesados. Me fala o que você acha disso, se você acha que o Johnny vence, se o Reyes vence, se o Johnny deveria subir pros pesados, e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.